Fala, seus boleiros, fala, suas boleiras. Estamos mais uma vez ao vivo na live do Boleirando. Dessa vez a gente vai estar junto com o Marcelo, nosso outro apresentador, para falar um pouco de futebol nessa noite de terça-feira. Vamos esperar agora o Marcelo entrar. O futebol está movimentado essa semana, já tivemos Campeonato Carioca, tivemos a volta dos campeonatos europeus. Vamos chamar aqui o Marcelo. Cadê tu, Marcelo? Marcelo já chegando aí para brilhantar nossa discussão da noite. Temos bastante papo para a noite de hoje, então vamos que vamos, está só começando. Cadê tu, Marcelo? Vamos logo, aceita logo esse convite. Vamos logo que é muito assunto para pouco tempo, só uma horinha, a gente vai ver que é pouco tempo. Então, primeiramente, antes da gente começar, antes do Marcelo chegar aqui, já vou pedir para vocês seguirem a página do Boleirando, seguir todo o nosso Instagram, nosso Facebook, nosso Twitter, seguir a gente lá no YouTube também, dar essa força maneira. Aí o canal do Dávila chegando também, dando salve. Olha o Marcelo aí, olha, só fala, Zezé. Boa noite, cara. Fala, Zezé, boa noite, cara. Boa noite, audiência. Tamo juntos. Forte abraço para todo mundo aí que tá assistindo a gente. E para começar, né? A gente tem que começar desse jeito, não tem como. Fala, boleiro! Fala, boleiro! Está começando mais uma não, a primeira live do Boleirando. E olha, mais uma vez. Exatamente. Boa, Marcelo. Já tá a galera entrando aqui, já mandando salve o canal do Dávila, mandando salve, que fez a live com a gente agora no domingo, o Vitor, um abração aí pro pessoal, o pessoal entrando aí, já mandando abraço aí pro tio do garoto que tá entrando aí. A gente já manda abraço para todo mundo. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Pô, um salve pro Germano, pra Stephanie, tamo junto. Todo mundo que tá na live aí, valeu? Nós. Então, como eu estava falando antes aqui, já falando aqui para vocês começarem a seguir nossas páginas no Instagram, @boleirando_real, seguir no Facebook, no Isso Twitter, aí. lá no YouTube, lá no Spotify, está presente em várias mídias, então aquela curtida, aquele like maroto sempre vai ajudar a gente. Já está chegando a 100 seguidores aqui no Instagram, chegamos hoje a 60 curtidas lá no Facebook, então vamos lá. Já tem aqui mais um abraço também para mandar aqui um abraço para o Sheik Árabe, o Dr. Jalim. Então, um abraço aí para o Dr. Jalim. Vocês não vão me fazer cair nessa pegadinha. Eu sou o que mais faz essas pegadinhas. Você acha que eu vou cair nessa? Mais um abraço aí pro tio Cuca e pro Dr. Jalim, né? O pessoal já mandando abraço. Pô, que isso, tá maluco? 20 anos de curso cair numa dessa, não dá não. Pô, assistindo o Sport Center, vendo o Otério e o Amigão, tu acha que eu vou cair nessa? Não vou cair, Pô. não vou cair. Um dia, quem sabe, ao vivo, quando eu estiver na Globo, quem sabe eu caia. Mas agora eu não vou cair, não. Pô, então, agora já deixando um salve pra Stephanie, minha amiga que tá assistindo a live aqui também, até comentou agora, porque ela faz parte dos 12 botafoguenses que, né, estão nessa torcida enorme do Botafogo aí. Gente, já começamos falando da torcida do Botafogo. Que isso? Na última live, o Vitor já falou do torcida do Botafogo, que eram 5 velhinhos que iam correr atrás dele. Agora você já começa falando da torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo vai odiar, gente. Que bom que você sou Perdão, doido. gente. Aí, o pessoal tá perguntando assim, que tá vestido de preto é solteiro. Tô, realmente, eu sou solteiro. Valeu? Gostou da pergunta que você fez? Agora toma a resposta também. Mas então, galera, a gente agora está começando a nossa live, a gente tem aí uma hora. A gente vai pedir muita participação de vocês, a gente tem alguns assuntos aqui que a gente vai tocar, mas a participação de vocês é fundamental, mandando perguntas, mandando assuntos que vocês querem que a gente toque. O primeiro assunto que a gente ia tocar, né, Marcelo? É essa volta conturbada do Campeonato Carioca, que hoje, enfim, parece que teve o final, e a gente deve voltar um Campeonato Carioca já no dia, deixa eu ver aqui o calendário, dia 28, domingo, né? Eu acho que ficou domingo ou sábado, mas acho que é nesse final de semana a gente volta com tudo no Campeonato Carioca, com todos os clubes. E aí, antes da gente começar, aqui a discussão, a gente começar a expor nossas opiniões, eu vou passar para vocês, para o Marcelo também, o que aconteceu nesses últimos dias de tão polêmico no Campeonato Carioca. Decreto de lá, decreto daqui, joga, não joga, volta jogo, não volta. Então vamos aos poucos o que aconteceu. Então, vamos lá. Estou aqui com a minha colinha, que é muita coisa, não dá para lembrar, tá? Então, no dia 15 foi segunda-feira passada, houve arbitral na FERJ, com a presença de todos os clubes,
para definir a data da volta do Carioca. E foi definido que o Campeonato Carioca voltaria no dia 18, quinta-feira, na partida de Flamengo contra Bangu, lá no Maracanã. Nessa data, Fluminense e Botafogo se opuseram à volta, porque eles queriam voltar a treinar em julho. Voltar a treinar não, voltar a jogar somente em julho, já que eles ainda não tinham voltado a treino, que eles ainda estavam seguindo com seus treinamentos virtuais, ainda não estavam com treinamento no campo. E aí, no dia 15 foi definido isso. No dia 17 houve a reunião com a prefeitura para aprovação do protocolo, jogo seguro, né, para que a prefeitura desse o aval, para que pudesse voltar a jogar. Fluminense e Botafogo continuaram pedindo à prefeitura para que pudesse intervir. E aí o prefeito Marcelo Crivella acabou dando a voz dele de que poderia voltar ao campeonato, mas que Fluminense e Botafogo fossem respeitados. E aí o que aconteceu? Dia 18, quinta-feira, houve o jogo. Flamengo e Bangu, o Flamengo ganhou de 3-0, sem público, né? Só aquele aparato todo, aquele protocolo todo que a gente está vendo lá na Europa, né? Que já está acontecendo. Só que aí aconteceu uma coisa importante: o Flamengo acabou descumprindo o protocolo inicial da FERJ de cumprir aqueles 48 horas de concentração antes do jogo. Eles não tiveram concentração e acabaram fazendo os testes rápidos antes do jogo. E aí já mudou de novo ali o regulamento, né? Acabou mudando o protocolo. E aí, no dia 19, o Fluminense e o Botafogo entraram com uma ação no TJD, que é o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, tentando impugnar as datas das partidas, já que o Fluminense e o Botafogo jogariam no dia 22, segunda. Seria ontem, né? A gente está hoje, terça-feira, dia 23. E aí não conseguiram, o TJD do Rio de Janeiro não deu o ganho de causa ao Fluminense e Botafogo, e aí eles foram ao STJD, que é o Ih, caraca, esqueci agora. Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Isso, para conseguir fazer com que eles fossem a favor, né, do Fluminense e Botafogo e acabassem adiando essas partidas dos dois e jogassem para julho. O STJD não quis julgar diretamente, né, ele quis tentar fazer uma mediação, e foram 5 dias, então, desde então, tentando convencer os dois, as duas partes, né, Fluminense e Botafogo e do outro lado a FERJ, a adiar seu jogo, ou então um ou outro fazer a concessão. E no meio disso tudo, e aí que começa mais uma bagunça no final de semana, nosso prefeito Marcelo Crivella acabou soltando um decreto que suspendia o Campeonato Carioca até dia 25 de junho, né, depois que já tinha acontecido 2 jogos, Flamengo e Bangu e Portuguesa, e agora eu me esqueci que é outro time, acho que foi Portuguesa e Madureira. Não, peraí, eu tô com a cola aqui. Foi Portuguesa e Boa Vista, foi 0-0, e aí depois que tinha acontecido 2 jogos, acabou que o prefeito soltou esse decreto que suspendiu o Campeonato Carioca. Só que aí depois ele voltou atrás, falou que o decreto só valia para Fluminense e Botafogo, e aí ficou uma bagunça. E, enfim, hoje acabou ficando definido que a FERJ divulgou a nova tabela, né, do Campeonato Carioca, que os jogos vão começar dia 28 agora de junho, e no STJD também houve essa concessão por parte dos clubes, por parte da federação, e chegaram a essa data como uma data limite para a volta. Fluminense e Botafogo já soltaram notas oficiais dizendo que vão acatar a ordem da FERJ, mas que vão entrar em campo em protesto. Ou seja, vai ter jogo dia 28. Eu vou passar aqui, antes de você falar, Marcelo, a tabela. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Está aqui no meu computador, porque sem cola não dá. Então, no dia 28 de junho, que já foi até remarcado, porque o jogo ia ser no dia 27, primeiramente, 28 de junho, Botafogo e Cabo Friense. 28 de junho também, né? Todos os jogos vão ser domingo, dia 28 de junho. Vasco da Gama e Macaé, em São Januário. Fluminense Volta Redonda, que está marcado primeiramente para o Maracanã, mas o Fluminense está tentando com a FERJ tirar o jogo do Maracanã, né? Porque o presidente Mário Bittencourt disse que não quer jogar no Maracanã enquanto houver um hospital de campanha ali do lado do estádio. E Madureira e Resende também no dia 28 de junho. Então essa é primeiramente, né, a tabela do Campeonato Carioca. Não sei se vai haver mudança, se a FERJ vai trocar o local de jogo do Fluminense. E é isso aí, Marcelo. Que semana pro futebol carioca, né? Que semana. O futebol carioca que não é nem um pouco polêmico, né? Nem envolve tantas questões burocráticas. A gente nem tá acostumado com isso, né? Mas vamos que vamos. Pegando esse gancho aí do... Pode falar. Não, fala aí. Pode seguir.
Então, pegando esse gancho aí, né, de toda essa burocracia e polêmicas que envolvem a volta do campeonato, a não volta do campeonato, os times a favor, os times contrários, eu, como vascaíno, dou razão ao Botafogo e Fluminense, acho que sim, era cabível esperar mais uma semana, mais 2 semanas, para a gente ver como ia ficar a cidade depois dessa flexibilização, porque a gente sabe, né, que mesmo com isso, ainda tem os casos à espreita, tem gente morrendo, tem gente se contaminando, então não é muito legal a gente pegar e ter isso como parâmetro. Então, a volta do Campeonato Carioca hoje não deveria ser uma prioridade. E até pegando o gancho da pergunta do Dávila, ele perguntou se. Deixa eu até subir um pouco aqui para dar uma lida na pergunta. Ele. Calma aí, deixa eu procurar aqui. Aqui. Então você poderia haver pressão política. Sim, então, eu acho que não poderia haver pressão política. Tenho certeza que houve pressão política, porque futebol e política a gente sabe que estão atrelados aqui no Rio, a gente sabe como é a FERJ, que tem toda aquela questão dos presidentes serem envolvidos com corrupção, e os presidentes dos clubes também, eu não confio em nenhum dos quatro, para ser sincero. Então, a gente passa muito por isso quando está falando sobre futebol carioca, sobre a questão da politicagem, e certeza, porque se não fosse isso, não voltava o campeonato, eles iam esperar ser mais flexibilizado a questão do futebol. Oi, Thaís, salve, tamo junto. E passa por várias questões, sabe? Não é só o simples fato de voltar ao campeonato, mas é voltar ao campeonato em meio a uma pandemia, em meio a gente morrendo, a gente sendo contaminada. E se os campeonatos europeus voltaram, é porque lá teve um parâmetro para voltar. O Brasil não chegou num ponto de descontaminação em que os países que voltaram ao futebol chegaram, como a Espanha, como a Itália, como a Alemanha. O Brasil não pode se dar esse luxo. O Brasil é um país que mal teve o período de quarentena, sabe? E não tem investimento que esses países tiveram também para tratar o coronavírus, então é muito complicado você pensar na volta de um campeonato carioca, que é um estadual que, para nossa realidade hoje, é muito irrelevante. O estadual, ele não tem relevância do campeonato brasileiro, de uma Libertadores, que já envolve outras questões, inclusive a Conmebol está para se pronunciar, né, se eu não me engano, na sexta-feira agora, sobre a volta da Libertadores e das outras competições da entidade, como a Sul-Americana. Então, na minha humilde opinião, né, como apenas um torcedor, um analista de futebol, eu tenho a opinião de que não deveria voltar por agora o Campeonato Carioca. A gente sente saudade de assistir nosso time jogar, eu entendo, eu vi os flamenguistas comemorando depois do jogo de quinta-feira, não julgo, se tivesse jogo do Vasco eu ia assistir, ia comemorar se ganhasse, porque não tem como, a gente sabe como é. E, inclusive, eu até queria falar para as pessoas que estão reprimindo pessoas que estão assistindo jogos ou comemorando, enfim, que seja, que isso não é errado, sabe? Porque não é uma coisa que depende de nós, não foi uma decisão nossa, essa volta do Campeonato Carioca, somos apenas torcedores, e o torcedor, ele torce, ele apoia, porque é o papel dele. O torcedor é passional. Não tem como você ver seu time jogar e torcer contra o seu time ou não comemorar um gol porque você é contra a volta do campeonato. Isso não existe. Saudade de ver o Honda jogar. Realmente, não. O Honda mal conseguiu entrar em campo pelo Botafogo. Então, envolve uma série de questões, né? Envolve a questão política, envolve a questão do egoísmo também por parte dos clubes, de eu vou tirar um dinheiro ali da cota de TV para poder ganhar um pouquinho a mais, porque a gente está parado, aí a questão econômica do clube não está rodando. Então é muito complicado. Assim, se eu sou o presidente da entidade, eu não forçaria a volta agora. Esperaria mais um pouco, porque ninguém ia ser tão afetado, ninguém que eu diga assim, os dirigentes dos clubes grandes do Rio de Janeiro não seria tão afetado nesse período. Os maiores prejudicados nesse período são as equipes pequenas do Rio de Janeiro. Os 4 grandes estão muito seguros, apesar de terem suas dívidas, limitações, questão de elenco, contratação. O Campeonato Carioca ele serve como um parâmetro muito grande, né, para a reformulação do time durante a temporada. Eu entendo tudo isso, mas também entendo que tem muitas vidas em jogo e é perigoso, é muito perigoso. Os campeonatos europeus demoraram mais tempo para voltar, e com o pico de morte em alguns países até, enfim, menos preocupante que a gente tem no Brasil hoje. A gente tem um quadro no Brasil hoje que é muito preocupante, de 50 mil mortes pelo pico do coronavírus e contando, né? O contador, infelizmente, não para. Então, acho que, ao invés de você reivindicar pela volta do Campeonato Carioca, você deveria ter um olhar mais empático ao próximo
e ver que tem muita gente morrendo. O Maracanã, ele tem um hospital de campanha do lado, como você mesmo citou, e louvável a atitude do Mário Bittencourt em não querer jogar lá enquanto tem um hospital, porque a gente sabe que está muito exposto a um vírus que ele se espalha de uma proporção gigantesca. A gente está vendo o mundo inteiro preocupado com isso e a Ferdi preocupada com a volta do Campeonato Carioca. Isso não existe, não existe. O ex-presidente do meu clube, né, porque eu não considero presidente, também é um palhaço. O presidente do Flamengo, na minha opinião, é outro. Enfim, o máximo respeito a Fluminense e Botafogo, que estão tendo uma postura admirável sobre a volta do campeonato, estão resistindo da forma que deve ser, da forma que acredito que a maioria do povo pense, e o pensamento da diretoria do meu clube, que é o Vasco, não reflete no meu pensamento como torcedor, como analista, como apaixonado por futebol. O que eu mais queria ver era realmente a volta dos campeonatos, mas depois de tudo isso. Futebol é importante, futebol é maravilhoso, é sensacional, a gente vive de futebol, respira futebol, semanalmente grava um podcast sobre futebol, porque é algo que faz parte da nossa realidade há muito tempo, mas o futebol não pode ser a prioridade quando tem muitas vidas em jogo. Concorda comigo, Daniel? Cara, concordo em gênero, número e grau, mas eu tenho duas colocações para fazer. Uma é justamente sobre a questão de saúde e outra questão do esporte mesmo. E é como você falou, né? Tocando no assunto do número alto de contágio que a gente ainda tem aqui, a gente está com 1.200 pessoas morrendo por dia. O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais casos no Brasil, e os casos não estão diminuindo, são 2.000 casos por dia, são 200 mortes por dia. O Rio de Janeiro é o estado com maior letalidade no país. E outra coisa, cara, além de tudo isso que a gente já sabe da saúde, que não está no momento de nada, de abrir shopping, de abrir praia, de abrir estádio de futebol, de fazer essas loucuras, porque o Brasil realmente, como você falou, estava em quarentena, mas não estava em quarentena, né? Porque se estivesse em quarentena, a gente não estava com esse número explodindo de casos. O Brasil não teve. Se a gente fizesse realmente aquela quarentena de 2 meses em que todo mundo ficasse em casa, a gente hoje podia estar se dando o desfrute de sair, né? De começar a sair, de começar a fazer o futebol, como foi na Europa. Mas a gente não cumpriu isso. De repente, tudo virou serviço essencial e tudo estava aberto. Né? Então, a gente não tem como. Então, a gente está aqui há 3 meses, quase 4 meses aqui de quarentena, com quase tudo fechado, só que não foi o suficiente, porque muita coisa não fechou, muita gente estava na rua, muita gente andando sem máscara até hoje, no pico da pandemia, e a gente sabe de tudo isso que saúde tem, dessa questão da saúde, né, número de casos e tal, mas ninguém não, né, modo de falar. Mas o pessoal também não pensou, né, no sentido de esportivo, porque a gente não tem data para o Campeonato Brasileiro voltar ainda. Eles vão ficar jogando 2 semanas até encerrar o Carioca e vão parar de novo. Vão parar. Aí vão chegar no Brasileiro só treinando, sem ritmo de jogo, enquanto a maioria dos estaduais, dos principais estaduais, né, quando eu falo principais estaduais, Paulista, Catarinense, Mineiro, que são os clubes que estão disputando a primeira divisão, né, que vão ter. Opa, Daniel? Eu caí, né? Caiu. Percebi, a internet é fogo, mas já voltei. Onde é que eu parei? Quando eu caí? Você estava falando sobre a reabertura, né, dos comércios e tal. Ah, tá. Então, eu acho que eu cheguei a falar chegou a pegar a parte esportiva, que eu estava falando do Você estava calendário. chegando nela. Tava chegando Então, nela. e aí outro ponto que eu tinha para falar sobre essa volta do Carioca é a parte do calendário, porque a gente não tem data nem para voltar ao Campeonato Brasileiro. Então, os clubes iam jogar 2 semanas, o Carioca aí para terminar, né? Taça Rio, quem sabe a final se tiver. E aí
os times iam fazer o quê? Iam ficar mais um mês treinando, até quem sabe voltar o brasileiro, porque não tem data definida. Não vai voltar em julho, porque senão ia voltar de um dia para o outro. Os clubes paulistas não começaram nem a treinar ainda. Eles vão treinar no dia 1º de julho. Então, para que essa pressa de voltar ao todo-poderoso Campeonato Carioca? Por que o Carioca tem que ser o dissidente, a vanguarda para voltar? Para que essa pressa Exatamente. toda, cara? Nossa, É o que eu não exatamente. estou entendendo, eu não sei. E aí foi o que o presidente Mário Bittencourt acabou falando na entrevista Troca de Passes, quando ele perguntou o porquê dessa pressa, os caras responderam, porque a gente decidiu assim. E aí vai ficar assim? Gente, a gente está no meio da pandemia. A gente não está parando de jogar bola porque está chovendo e a gente está com medo de ficar resfriado, não, caramba. Tem uma pandemia rolando, tem 50 mil pessoas morrendo no país. Você quer voltar ao futebol assim? Vamos voltar ao futebol, porque se o shopping abriu tem que voltar ao futebol. Não, caramba. Pô, por causa de uma coisa errada você vai defender outra? Não é assim, cara. Tem que esperar um Real, pouco. Tem que ter paciência. A gente sabe que é um momento difícil, cara. É um momento que eu acho que quase ninguém que tá vivo pegou, né? Porque pandemia, eu acho que a última foi lá na gripe espanhola, tem 100 anos. Mas, gente, pelo amor de Deus, tem 1.200 pessoas morrendo no país. Você vai voltar com futebol agora? E por que essa pressa para voltar em junho? Por que tem que ser em junho? Não dá para ser em julho? Entendeu? Vai ficar um mês. realmente. E aí vai chegar o Assim, Campeonato Brasileiro e Daniel, os times vão ficar sem calendário, sem jogar, vão faltar ritmo de jogo, enquanto os outros vão começar agora. Falei. então, um ponto interessante foi até o que o Ricardo tocou aqui. Inclusive, um salve, Ricardo. Tamo junto, mano. Ricardo é torcedor do Corinthians, amigo meu. E eu não sabia disso. Ele até falou que os times paulistas voltam essa semana aos treinos, mas não pensam na volta do campeonato. E Isso. aí eu friso mais uma vez o que eu já falei no nosso podcast sobre os estaduais, em que eu critiquei muito a Ferj, inclusive sempre que eu posso eu critico a Ferj, porque a Ferj merece esse tipo de crítica. Tem até um meme interno Tá? meu do Daniel que a gente vai. Criticar a Ferj é serviço ao patrimônio. Realmente, tem até um meme nosso que a gente conversando, né, em pauta de programa, que a gente fala que a gente vai perder umas credenciais por conta das críticas, mas, cara, eu sinceramente não me importo nem um pouco. E falando em perder credenciais, em fazer críticas também, fica aqui meu elogio para a Federação Paulista de Futebol, que é muito melhor que a FERJ, anos-luz. Você vê até pela disputa dos campeonatos, o Paulista bem mais disputado, bem melhor organizado, né, que o Campeonato Carioca, que a gente sabe que vive de nome hoje, fraquíssimo. E, enfim, voltando a essa questão do posicionamento, né, das críticas, fica mais um adendo, né, ao desserviço que os presidentes de Vasco e Flamengo fazem, porque vão visitar o genocida, né, que é o presidente do nosso país, e a gente já se pronunciou através da página que a gente vai se posicionar politicamente, independente de ganhar ou perder seguidor, isso não importa. O nosso posicionamento tem que ser um só. Quem não está se posicionando, infelizmente, deveria se posicionar. A gente tem que usar a voz que a gente tem. O nosso público ainda não é o público que a gente almeja, não é um público tão grande, mas aquele pequeno nicho de seguidores que a gente tem que entender que o nosso posicionamento é esse. E não adianta falar que política e futebol não se misturam, porque eles estão atrelados sim. Ainda mais aqui no Brasil, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem a FERJ, como vocês sabem do jeito que é, a gente já explicou. E, inclusive, tipo, inerente, né? Falar sobre a volta do futebol e coisas que estão erradas, não falar da FERJ, porque tá tudo errado na FERJ. E, enfim, vamos seguir na pauta do programa, vamos dar uma lida aqui no que o Então, pessoal tá mandando pra gente comentar. só um adendo para que você falou da FERJ, que está tudo errado, e está tudo errado nela como federação, porque a federação ela tinha que estar nesse sentido mediando, mas ela simplesmente tomou um lado e falou para os outros: Dani, se vocês são maus alunos, vocês não quiseram voltar a treinar, que estavam lá com medinho, e aí jogou a culpa para os dois times, não tentou mediar, não tentou entender que os dois times não estavam treinando em casa, não é porque estavam com medo de pegar um resfriado, porque estava chovendo, não, porque está no meio da pandemia. A federação acabou se unindo aos outros clubes e acabou tomando a parte totalmente. Ela não fez o papel dela de federação, diferentemente do que fez a Federação Paulista, que adotou o diálogo, adotou a regra lá de que só volta a treinar quando todo mundo voltar a treinar, quando todo mundo for liberado. Acabaram voltando atrás depois porque o Bragantino acabou dando start antes de todo mundo. Só que foi assim, lá em São Paulo, todo mundo se uniu, teve um que acabou ferrando com o resto, né, que acabou não cumprindo a palavra, mas foi assim, federação com os clubes unidas, chegaram a um consenso, todo mundo foi, todo mundo respeitou, e agora vão voltar dia 1º de julho, porque voltaram o quê? Todo mundo junto, todo mundo foi lá,
com o prefeito, com o governador, sentou, conversou. Eu acho que é o momento certo? Eu acho que não, né? Mas uma hora vai ter que acabar voltando. Então, que seja do modo certo, com todo mundo concordando, sem expor todo mundo, sem expor todo mundo ao ridículo também, porque eles puseram Fluminense e Botafogo ao ridículo, jogaram para a torcida, e aí vem as duas maiores torcidas do Rio de Janeiro, muita gente concorda com o posicionamento das diretorias dele, e aí acabam expondo o Fluminense e Botafogo ao ridículo como se eles fossem culpados, sendo que eles não tinham culpa nenhuma. Realmente, assim, aproveitando para deixar uma mensagem para a torcida do meu time, que é o Vasco. Se você torce para o Vasco e é conivente com isso, com esse linchamento virtual que estão fazendo para cima das torcidas de Botafogo e Fluminense por conta desses posicionamentos, você está torcendo para o time errado, cara. O Vasco não é isso, a história do Vasco sempre foi contrária a isso, sempre foi uma história de resistência, de lutar por tudo que está errado nesse país. Enfim, eu acho que é muito complicado quando você fala sobre essas questões e envolve muito torcedor que também não tem o acesso devido à informação, acaba sendo até alienado por conta de posicionamentos do seu clube, e você vai defender o clube por um incidente porque é o seu time, mas eu acho que isso não tem que acontecer. A sua paixão como torcedor não pode ser maior e o seu lado racional da história, porque você tem que entender o que está em jogo ali, o que está no contexto, você tem que ter um corte geral da situação para você entender e não agir de forma passional, e sim racional. Você não pode priorizar assistir jogo do teu time quando tem milhões de pessoas morrendo. Isso não existe, não faz sentido nenhum. Você para pensar e chega a essa conclusão, mas eu não julgo quem não tem acesso à informação, porque realmente o torcedor flamenguista, por exemplo, acabou de ver o time ganhar tudo, está numa empolgação total com o time, eu super entendo que sente saudade de ver jogar. O Flamengo hoje joga o melhor futebol do Brasil. Até meu time que é uma droga, eu tô com vontade de ver jogar de novo. Cara, realmente, eu tô com saudade de xingar o Erley, cara, de xingar o Raul. Mas, enfim, né, a gente tem que entender que existem outras coisas em jogo, sabe? E mais um comentário do Ricardo que ele soltou ali, que também acho pertinente, é que a final da Libertadores, né, que esse ano seria no Maracanã, está ameaçada devido às políticas públicas do Rio, que é péssimo também. E para a gente ver no ponto que a gente chega, a gente está tendo que falar sobre política no programa sobre futebol, porque a política afeta diretamente no futebol. E vocês não podem cair nesse jargão que não se mistura, porque eu já expliquei aqui que se mistura sim. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre essa questão de estadual, vocês podem ir no Spotify, no YouTube, a gente soltou um programa especialmente sobre estaduais, que foi há 2 semanas atrás, foi o nosso programa de número 6, se eu não me engano. Tá certo, Daniel? Isso. Então, vão lá no Spotify, escutem, a gente falou bastante sobre isso, a gente deschavou o tema, comentou bastante em cima, fez uns contrapontos, eu e o Daniel tivemos opiniões até contrárias, então foi bacana, a gente fez umas tréplicas interessantes, com opiniões um do outro, acho que vale muito a pena para vocês assistirem. É muito bom também a gente tocar no assunto de que política e futebol não se resume a simplesmente política partidária, não é, né? Só você, eu voto em tal partido ou não voto em tal partido. Política, o presidente da FERJ é um político, porque ele é o presidente de uma federação, então ele vai dialogar, por exemplo, com o presidente da CBF, vai dialogar com o presidente de Flamengo, de Vasco, de Fluminense, de Corinthians, de Grêmio, porque esses caras são todos políticos, e tudo que a gente está vendo agora, a gente está vendo diariamente que realmente há o contexto político dentro da volta do futebol, porque está envolvendo prefeito, está envolvendo governador, está envolvendo presidente, deputado, gente que manda coisa para Congresso, o presidente da Câmara. Então acaba. É um assunto que realmente desgasta, porque a gente sabe que é chato, que tem gente que tem opinião diferente, mas infelizmente é um assunto que está dentro do futebol e que a gente vai ter que comentar, né? E é isso. Vão lá ouvir o nosso episódio no Spotify, no YouTube, que a gente falou um pouquinho de estadual. A gente falou também um pouquinho da política, da influência da política, né? Não política partidária, mas política dentro das federações, do porquê os estaduais ainda existem. Então, a boa dica aí que o Marcelo lembrou, que a gente fez um programa especial sobre estadual tem um tempinho. E tipo, dialogar entre aspas, né? Porque a FERJ não dialoga com ninguém, é muito complicado. A gente vê a Federação Paulista, os clubes sentando lá, fazendo uma reunião, conversando, colocando seus pontos, e com a FERJ não tem isso. A FERJ simplesmente ouve a opinião que convém a ela, que é conveniente para a federação, e faz por isso mesmo. E aí acaba desdenhando do Fluminense, do Botafogo. A FERJ estava com denúncia de que estava enviando o linkzinho de notícia de salário atrasado do Botafogo no grupo para ficar falando mal do Botafogo, que estava
que os outros presidentes estavam tirando sarro do Fluminense, chamando ele de vitimista. Então, gente, quando a federação faz isso, quando isso parte da federação, pelo amor de Deus. E aqui que a gente está falando aqui, o que o Estevão mandou a mensagem, que o grande Frederico Xavi Guedes já falou naquele jogo contra o Flamengo, acho que foi em 2015, 2014, que o Carioca tinha que acabar. Cara, a Ferj acaba. É muito do que a Ferj acaba influenciando, porque a gente vê a Federação Paulista que é muito mais centrada, e hoje o Paulista é o único campeonato no Brasil, campeonato estadual, que não é deficitário, que atrai atenção, que tem times de peso do interior disputando. Você vai ver um jogo em Ribeirão Preto, do Botafogo São Paulo, tem torcida. Você vai ver o jogo do Mirassol, tem torcida do pessoal da cidade. Aqui, qual o time do interior que a gente tem? Americano? Eu nunca mais vi o americano na primeira divisão. A torcida do Bangu, infelizmente, não comparece. A torcida do Madureira também não está muito presente. Qual o time que a gente Olaria, tem pequeno Qual o time pequeno que a gente tem numa Série B do Campeonato Brasileiro? Apareceu um Macaé, ficou 2 anos, voltou para C, nem sei mais onde está. Apareceu o Duque de Caxias há 10 anos atrás na Série B, caiu, não está nem mais na Série B do Campeonato Carioca, não sei mais nem onde está o Duque de Caxias. Então, gente, a gente desabafou agora. Se você tiver mais alguma coisa para falar do Carioca, da Ferj, senão a gente toca pro próximo assunto. Não, então, eu vou terminar de falar sobre o assunto do Carioca, mas só um adendo e já puxo pro próximo porque tá atrelado. A questão é que é muito estrutural. O futebol, ele tem o seu mecanismo, né? O futebol tem um mecanismo de organização que é o seguinte: diretoria organiza e vamos para o campo. A bola só entra no campo se tiver uma administração séria por trás. Por que que hoje o time do Flamengo é anos-luz dos outros times cariocas em questão de elenco, de salários e, enfim, pagando as dívidas? Porque tem uma administração séria por trás. Por que que o futebol paulista é melhor administrado que o futebol carioca? Porque tem uma administração séria por trás da Federação Paulista de Futebol que não tem na Ferj. E aí eu vou até além. Por que que o futebol é europeu? É anos-luz à frente do brasileiro. Exatamente por isso, porque a gente tem a CBF aqui, que é uma organização que, além de corrupta, é omissa. Você viu a CBF, alguém aqui que está assistindo a live, ou você, Daniel, até eu mesmo, nenhum de nós viu a CBF se posicionando de forma firme, coesa, sobre essa questão do coronavírus, da volta dos campeonatos. A CBF simplesmente se omite, ou então ela escuta o que a federação tem para dizer e dá o seu parecer, mas ela, por exemplo, não está monitorando questões como a questão do Botafogo e do Fluminense, que estão sendo a resistência do Rio de Janeiro nessa questão e que estão certíssimos, falo isso pela 10ª vez nessa live, estão certíssimos os presidentes e diretoria de Botafogo e Fluminense. Então, eu gostaria muito de ver um posicionamento da CBF, um posicionamento firme, coeso sobre isso, que fizesse uma coletiva, que, enfim, eu queria muito ouvir a CBF se posicionando, porque na Europa as federações todas se posicionaram. Houve uma reunião entre elas para a volta e teve todo um processo antes, eles começaram treinando, medidas de segurança. Se você assistir um jogo hoje, que é o que mais tem aí, principalmente fim de semana, você pode assistir na sua TV, um jogo do futebol europeu, desde que voltou, é super bem organizado. Desde os jogadores que estão em campo até a comissão técnica, jogadores na reserva, e essa organização é algo que, sinceramente, eu não vejo os times brasileiros tendo esse preparo, tendo esse amparo todo, justamente porque a CBF não dá esse amparo para os times brasileiros, para as federações. E como eu falei do mecanismo, a referência do Brasil é a CBF, então, para o mecanismo das federações estaduais funcionarem, teoricamente, a federação que está lá em cima, que é a CBF, deveria funcionar de forma melhor, né? De forma mais coesa, para que eles tivessem esse amparo. Porque é aquilo, né? Quem está acima de você vai te passar uma ordem e vai te dar aquele amparo e vai... Enfim, cada um é uma hierarquia, na verdade, né? Cada um no seu quadrado ali, cada um no seu estado, e a gente vai se organizando da forma que der. O que não dá é ficar essa bagunça, que volta o Rio agora, mas em São Paulo não volta, em Minas não volta, em Goiânia não volta, enfim, é complicado. Deveria ser algo uniforme. Voltou aqui, volta lá. Não voltou aqui, não volta lá. O prazo que a CBF deu foi de voltar os treinos daqui a uma semana. Todos os treinos voltam daqui a uma semana. Não existe estarem treinando. Eu acho que nenhuma, por parte da CBF, por parte das federações, e também não existe nenhum universo ter essa disparidade, essa desorganização, porque
imagina só, os times de São Paulo não treinam já desde que começou a pandemia, a quarentena no Brasil. E os times do Rio voltaram a treinar. Aí depois começa o Campeonato Brasileiro, eles estão em ritmos de treino, de jogo diferentes, e não fica uma questão uniforme, sabe? Então é algo muito complicado de lidar de verdade. Estamos recebendo mensagem aqui. Quer ler, Marcelo? Pode deixar. O Rica mandou uma mensagem aqui para vocês terem uma noção. No ano passado, o Corinthians Feminino disputou a final do Paulistão na Arena, diferente de quando jogou a final do Brasileirão contra a Ferroviária. Isso aconteceu pois as meninas quiseram fazer uma homenagem ao apoio da modalidade dada pela Federação Paulista de Futebol. Exatamente, cara. Exatamente. A Federação Paulista de Futebol, eu cheguei a pesquisar mais sobre ela, aí mais a fundo, até porque aqui no Rio de Janeiro a informação não chega pra gente como chega para quem mora em São Paulo, fatalmente, né? Então, eu fiz o podcast com o Daniel sobre os estaduais, né? O fim dos estaduais, ou então eles continuarem, uma mudança de formato, e eu pesquisei muito, porque de longe já consegui perceber que era boa, mas quando eu pude acompanhar mais de perto, de forma assim, que eu entendi realmente como funciona esse mecanismo da Federação Paulista de Futebol, eu entendi que a organização é tudo, porque a da Federação Paulista de Futebol é impecável. E esse exemplo que o Ricardo deu das meninas do Corinthians, quando jogaram a, a final, né? E, enfim, fizeram uma homenagem para a federação, é justo, é muito justo, porque a gente fala o que é justo. Se eu critico a Ferg, é porque eu estou fazendo críticas justas ao que a Ferg mostra para mim, enquanto torcedor, enquanto analista de futebol, enquanto carioca que acompanha os jogos no estádio, moro no Rio de Janeiro. E, enfim, eu gostaria muito que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro tivesse 10% da organização que a Federação Paulista de Futebol tem, porque a gente está muito longe disso, muito longe mesmo. É uma questão política, uma questão burocrática, uma questão administrativa, que não deveria ser difícil de resolver, mas é, porque envolve muita coisa. Como o Daniel mesmo falou, a FERJ é uma desorganização sem fim, e tudo começa pelos cabeças da FERJ, né? Pela a direção, pelos cartolas que estão à frente da federação, que todo mundo que mora no Rio de Janeiro, acompanha o futebol carioca, sabe que estão lá há anos, prestando um desserviço, tanto para os 4 grandes clubes do Rio, quanto para os clubes pequenos. E, infelizmente, é uma realidade que a gente vive hoje no futebol do estado do Rio de Janeiro. Não é a realidade que eu gostaria, porque a galera que está acompanhando aqui, que me conhece, sabe que eu sou graduando em Educação Física e quero trabalhar com futebol futuramente. E é algo que me preocupa. Eu, inclusive, cogito em me mudar para São Paulo para começar, né, uma eventual carreira em categorias de base ou em algum clube, porque eu sei que o Rio de Janeiro não vai me dar o amparo que eu preciso. E não só a mim, a atletas também, a dirigentes, enfim, o descaso com todo o meio do futebol no Rio de Janeiro é muito complicado. Você quer comentar em cima, Daniel? Se não tiver nada para comentar, pode ler já as próximas que a galera está interagindo aí. Não, não tem nada a comentar, não. A gente vai terminar aqui de ler os comentários, já vamos partir para o próximo assunto, né? Porque a gente tem mais uns 20 minutinhos Show. de live, né? Que a gente só tem uma horinha aqui. Tem aqui a mensagem aqui, falando aqui, ó, os jogadores não querem abrir mão do salário nesse período de quarentena, tem clubes endividados ainda tendo que pagar os jogadores. E ainda depois da quarentena, certeza que ainda vão correr na justiça. Cara, isso vai muito de jogador para jogador, né? Eu acho que se eu fosse jogador, recebendo 1 milhão por mês, e visse tudo, visse o meu clube tendo que demitir funcionário, eu falaria, cara, eu abro mão de grande parte do meu salário. Mas aí, infelizmente, vai de jogador para jogador, né? Não tem muito como mudar. Mas então, agora que a gente estava falando de mudar de assunto, a gente já falou muito de carioca, já falamos quase 40 minutos de carioca, de estadual, de federação. A gente vai falar também um pouquinho do futebol europeu, que já voltou, né? A maioria das grandes ligas europeias já voltaram, só a França que decidiu terminar o campeonato. A gente tem algumas informações sobre o futebol europeu, né? Algumas curiosidades também. Eu vou começar aqui falando do futebol europeu, que a UEFA definiu, né, as datas da Champions League, vão ser disputadas entre o dia 7 e 23 de agosto, com sede fixa, que vai ser em Lisboa, em Portugal. E ainda tem 4 jogos para acontecer, das oitavas de final, que é Juventus e Lyon, Manchester City e Real Madrid, Bayern Munique e Chelsea e Barcelona e Nápoles. E aí depois as quartas, a semi e a final, todas essas fases vão ser disputadas em jogos únicos. E aí a gente vai falar também um pouquinho agora, além dessa volta da Champions, né, do que a gente acha,
vai falar agora dos destaques também nessa volta, de quem voltou no Campeonato Alemão. O Campeonato Italiano está voltando essa semana. O Campeonato Espanhol já está na sua terceira rodada pós-volta. Então o Marcelo já fica livre para falar um pouquinho sobre o futebol europeu, essa volta da Champions, quase que a gente está com vontade de assistir aquela Champions maneira. Mas antes aqui, ó, tem uma pergunta aqui do Lucas mandando: o que vocês acham do formato da Champions, Europa League, nesse modelo de Copa do Mundo em jogo único? Exatamente isso que a gente estava falando, né, que a UEFA lançou agora essa semana. Então já deixo a pergunta para você, Marcelo. O que você acha dessa Champions League voltando com sede única e com jogos únicos? Então, de acordo com o cenário que a gente vive hoje, eu acho interessantíssimo, até porque o jogo único ele tem aquela emoção, né, de não poder empatar, os dois times tendo que ir para cima, não tendo a vantagem do empate, do gol fora de casa, né? Enfim, eu acho super interessante, super cabível com o momento que a gente vive hoje. Os clubes europeus e a UEFA, eles estão exatamente tendo a organização que eu esperava que os clubes daqui tivessem. Tudo bem que eles têm mais recurso, que eles têm mais capital, mas enfim, isso a gente nem precisa falar, mas acho interessantíssimo, acho válido, achei bacana a sede única, risco menor, até puxando a adendo da NBA, a NBA vai ser a mesma coisa, vai ser só em Orlando, então acho muito interessante os campeonatos, né, esportivos, eles estarem se espelhando no outro nesse formato, né, porque assim você acaba causando menos risco a todos os envolvidos, né, até esse pesadelo que a gente vive passar. E, enfim, está respondida a pergunta. Acho super interessante. Se eu fosse um dos cartões da UEFA, também votaria a favor, por exemplo. E você, Daniel? Eu também acho que a opinião é a opção válida, né, cara? Em um tempo que a gente está aí de pandemia, que eu acho que não, é totalmente inviável a gente ficar fazendo viagens de um país para o outro, eu acho que é uma forma de você terminar em forma rápida, né, já que o calendário está atrasado, de você preservar também os jogadores, preservar os países. Eu acho que você leva para Portugal, que tem uma situação mais controlada, você junta todo mundo no mesmo local ali fechado, faz os testes, segue todo aquele protocolo de higienização, de segurança. A gente sabe que hoje a Europa já está num patamar muito mais tranquilo, né, de novos casos, de mortes. Então, é uma opção válida por um período tão conflitante que a gente está tendo, né, de tanto tensão, de tanto problema. Então, realmente, assim, se for falar para mim, segue assim o resto, não, mas segue assim o resto das temporadas, não, mas para esse momento, acho que é super válido. Eu já te pergunto aí, tem favorito essa Champions League? Que eu acho que tá muito equilibrado, cara. Acho que os Olha, times, ó, a gente está voltando aqui, ó. Eu até notei alguns destaques aqui, ó. O Bayern voltou muito bem, voltou voando, Lewandowski fazendo gol pra caramba. Tanto o City e o Real, né, que vão se enfrentar. O City voltou voando, 8 gols em 2 jogos, 2 vitórias. O Real também já assumiu liderança. Hoje perdeu, né? Porque o Barcelona acabou jogando hoje antes do Real, mas o Real pode reassumir a liderança ontem. Benzema já vai metendo gol assumir. pra caramba. Mas também não estava jogando. O pessoal falou que não estava jogando muito bem, mas também é a volta, né? Mas mesmo assim tá voltando, tá ganhando. A gente sabe o peso que tem a camisa do Real. O Messi voltou bem, já deu 3 assistências, já fez 2 gols. E aí a gente tem a Napoli também, que vai enfrentar o Barcelona, voltou, foi campeã da Itália. E aí a gente também tem que ver como é que vai ser o desenrolar dos times franceses, né? PSG e Lyon, porque eles não estão jogando. O campeonato francês acabou, e o francesão tá parado, e os times do PSG e do Lyon só vão treinar, não vão chegar com ritmo de jogo, provavelmente os primeiros jogos que eles vão ter da Champions. Então como é que vai ser essa volta da Champions, Marcelo? Exatamente, já puxando o comentário aqui do Ricardo, que disse que a Juve não ganha, né? Que ele garante que não ganha. Se passar do Lyon, aliás. Eu até concordo com isso, não queria concordar, mas concordo, porque como todo mundo sabe, sou mega fã do Cristiano Ronaldo, apesar de não ter muito apreço pela Juve, mas tenho que, né, assistir jogos da Juve, torcer para a Juve. Cara, vocês que simpatizam com a Juve, torcem para a Juve, meus pêsames, porque é péssimo assistir jogos da Juventus, de verdade. Eu assisto os do Real Madrid e, sim, Real Madrid, depois que o Cristiano saiu, deu aquele downgrade, mas, cara, jogo da Juventus é tenso para assistir, cara. Eu fico com raiva pelos caras, porque o Cristiano, ele tenta ali, como dá para resolver os jogos, criar chances,
enfim, mas o time inteiro não responde. Eu sou mega fã do Dybala, por exemplo, mas também parece que ele esqueceu o futebol. Sou bem fã do Dybala mesmo, eu tenho até uma tatuagem igual a dele. Mas, cara, eu tento entender, cara, eu tento entender de verdade o que acontece com a Juventus, mas é isso. É o que o Daniel falou. Real Madrid voltou bem, Benzema tá voando, Benzema tá comendo a bola. Tá calando Que minha joga o boca. Benzema, tá calando a boca do mundo inteiro. Que joga o Benzema é um absurdo. Que eu criticava esse cara antigamente, que eu me arrependo hoje. Se arrependimento matar, você não tava aqui, gente. O Daniel tava fazendo a live sozinho. Porque o Benzema tá jogando um absurdo, cara. O Benzema, assim, ele é o centroavante que tem um QI de futebol à frente do tempo dele. Ele é o centroavante com mais QI de futebol no mundo. Não digo que ele é o melhor, porque o Lewandowski está voando, está numa fase estrondosa, mas em questão de QI de futebol, de jogo, dele ser completo, jogar para o time, igual o Karim Benzema, não existe camisa 9 no mundo. Não existe. E a gente também tem, como eu acabei de citar, o Lewandowski, né, que faz uma temporada de melhor jogador do mundo, está comendo a bola, metendo gol atrás de gol. Messi voltou bem, né, como sempre, mantendo a média dele de gol, assistência. Então, acho que está bem aberto mesmo. A questão de ser, né, em uma sede única vai, né, prejudicar os times que têm um fator casa muito forte. Mas, enfim, tá tudo em aberto. E tem que ver outra coisa também. Tem que ver outra coisa também, que eu não sei se esse jogo de volta das oitavas de final vai ter gol fora de casa, né? Porque o primeiro jogo, teoricamente, teria, mas eu não vi nada da UEFA falando se vai ter gol fora de casa. Porque, por exemplo, Real Madrid e Manchester City, o City fez 2 gols fora de casa, então já é uma coisa importante. Não sei se eles vão anular esse gol fora de casa, se vai ter ainda, né? Sim, tomara que anule, inclusive, né? Real Madrid perdeu no Bernabéu. Programa nem um pouco clubista, né? Pô! E você vai ficar do United ainda. É verdade. Time que o Papai Cris brilhou, né, também, então tá valendo. Vamos ler os comentários da galera aqui, ó. Tem que ser o Bahia, queria muito ver o Coutinho levantar esse careco, seria maravilhoso, seria uma boa redenção para ele. Também sou mega fã do Coutinho, embora ele tenha cometido um grande erro de sair do Liverpool pro Barcelona. A gente até comentou isso, né? Temporada. A gente comentou no podcast, falta de planejamento de carreira. Assistam lá, galera, podcast Contratações que deram errado. Estamos fazendo um merchan de podcast que tá maravilhoso aqui, né? Mas é isso, a propaganda é alma do negócio. Todo mundo tem que segue a gente lá. E quinta-feira tem episódio novo, hein? Isso aí, ó, toda semana. E o episódio de quinta-feira vai ser o 8º, ou seja, são 2 meses aí nesse ritmo frenético de gravar toda semana, tá sendo muito bacana. A galera que tá ouvindo, tá mandando feedback também, já deixando aquele agradecimento. Podem mandar sugestões aqui no Instagram, no Twitter, no Facebook, no nosso WhatsApp, onde vocês quiserem, se sentirem melhor, por sinal de fumaça, enfim. É a critério de vocês. Vamos ver os comentários aqui, ó. Acho que esse ano o Bayern leva. Lewandowski está fazendo uma temporada animal. Concordo, Lucas. Absurda a temporada do Lewandowski. Já vi coisa pior, mas realmente desanima. O Sarri... Ai, meu Deus. Deu um erro aqui. Tá Sarri não dá. Realmente, eu concordo muito. Sarri, fraquíssimo. Era muito bom na Napoli, mas depois caiu de rendimento. Benzema sempre foi bola. Você que era hater dele, nunca critiquei, realmente. Ricardo lembra quando eu era hater do Benzema. Inclusive, ele era um dos que me falavam que eu era injusto com o Benzema, sabe? E eu não percebia isso, né? Enfim. Desculpa, Benzema. Onde você estiver, saiba que te amo. E o nome do cara é Germancano. Nossa, cara. Então, não tem favorito na Champions porque nenhum time que disputa Champions tem o Germancano no elenco. Simplesmente isso. Concorda, Daniel? Agora você se revestiu de um clubismo total. Como é que você vai falar de Germancano, cara? Que isso? Agora que o dono do Rio de Janeiro voltou para casa, se na Champions tivesse, ó, o artilheiro, o Dom Fredon, ele quer decidir tudo. Ele quer pegar esse Lyon aí, que o Benzema era banco do Fred na época do Lyon. É verdade. Depois que o Benzema foi assumir lá o Fred, porque o Fred falou: tá muito fácil aqui, eu quero voltar pro Rio de Janeiro para pegar uma praia e fazer uns gols. Se o Fred estivesse lá no Lyon, ia ganhar da Juventus, ia ganhar da Nápoles, ia ganhar do Barcelona, ia ganhar até do Bayern, porque o Fred é muito melhor que o Lewandowski. Já que é para ser clubista, já que o Massa está sendo clubista, eu vou ter meu momento clubista aqui, agora eu vou voltar a ser um apresentador sério. Vamos lá, se o Cristiano tem 450 gols pelo Real, é porque o Benzema estava lá. É um centroavante moderno na essência, deveria ser ídolo branco. Ricardo, ele é um ídolo do Real Madrid. O Benzema é bem ídolo, e acredito que hoje grande parte da torcida espanhola do Real Madrid considera o
o Benzema é um jogador até mais ídolo que o Cristiano Ronaldo, porque ele ficou, né? Quando o Cristiano Ronaldo saiu, o Benzema já tem vários anos de Real Madrid, e ele assumiu a responsabilidade do Real Madrid quando o Cristiano deixou, né, a equipe, e o Real Madrid precisava de uma referência. Essa temporada chegou o Hazard e até hoje não mostrou a que veio, agora está começando a pegar um ritmo, um entrosamento muito bacana com o próprio Benzema, mas Benzema é claramente a referência do time. Quando você fala de Real Madrid hoje, você pensa em Benzema, é claro, juntamente com Kroos, Casemiro, esses caras, mas o Benzema hoje é a referência técnica do Real Madrid. Ele pode não ser o mais técnico, mas ele é a referência técnica, porque, como você falou, ele é um centroavante moderno na essência. Tem um QI de futebol altíssimo. E concordo que o Cristiano não teria todos esses gols pelo Real Madrid se não fosse o Benzema, que muitas das vezes saía da área para o Cristiano poder entrar na área e fazer o papel de centroavante, sendo que o Benzema era o centroavante. Você concorda comigo, Daniel? Concordo, mas aqui, ó. Esse comentário aqui foi muito bom. Hazard tá no bolso do Chicão até hoje. Fui clubista falando da final do Mundial, né? Que o Corinthians jogou bem melhor que o Chelsea, inclusive realmente mereceu vencer aquele jogo. E o Hazard, que pra mim é super estimado, ficou no bolso do Chicão. Mas eu te pergunto, e tá errado? Não tá. O Chicão botou o Hazard no bolso, realmente. Eu sequei o Corinthians nesse jogo, até falei pro Ricardo já isso. Ainda tava com aquele sentimento, né, de mágoa por o Corinthians ter eliminado meu time, né, na Libertadores. E sequei bastante, não deu certo. E realmente, cara, não tem quem assistiu o jogo não dá pra negar que o Hazard ficou no bolso do Chicão. Tanto que, assim, você nem lembra de um lance do Hazard esporádico ali. Tipo, você lembra do Vitor Moses batendo uma bola pro gol, mas eu lembro do Hazard, porque tava no bolso do Chicão, do Big Chico. Então, cara, realmente. O clubismo brasileiro é algo que eu amo. E, cara, você tá falando agora de centroavante, né, do Benzema, e não tem como a gente não falar do Lewandowski. Porque o cara voltou, o cara tá, como diz aí o narrador da ESPN, que eu não sei, o cara tá on fire. Cara, 8 jogos, 8 Realmente. gols. Então, realmente, se tivesse prêmio de melhor do mundo, né, porque o pessoal, a FIFA falou que não vai ter esse ano, né, mas se tivesse prêmio de melhor do mundo, o Lewandowski levaria fácil, porque o cara tá fedendo a gol, o cara bate a bola nele, bate no joelho, bate no céu, a bola vai pro gol. E falando nisso também, voltou o Haaland, né, que é o grande rival dele lá na Alemanha, também voltou fazendo gol pra caramba, acabou se machucando, o Borussia também acabou perdendo o alemão, então acho que agora eles devem estar jogando lá meio que só para conseguir o segundo lugar mesmo. E tem um outro garoto também que está se destacando muito bem, que é no City, que é o Phil Foden, que é o meio-campo de apenas 20 anos. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Jogando muito, fez 2 gols no último jogo, agora contra o Burnley, foi ontem, né, segunda-feira, 5-0 o City, 2 gols dele, comeu a bola, jogou pra caramba, foi eleito o melhor do jogo. No jogo contra o Arsenal também ele fez gol, decidiu, então olho nesse garoto também, meio-campo muito promissor que está surgindo. E Fio o quê? Não, o nome do cara, né? Eu não vou dar uma de Antero, amigo, aqui. O fio que fodem os adversários. É o nome do cara, né? Tem que falar ao vivo. Até porque todo mundo conhece ele pelo sobrenome, né? Então, vai ser difícil, como diria o amigão lá na época do Sport Center. Vai ser difícil. Quando o São Paulo estava querendo contratar o Milton K. Vai ser difícil. Salve, Reis! Tamo junto, mano. E outra coisa também, cara, que quem voltou bem, mas o time é meio difícil, foi o Messi. Hoje eu vi o jogo do Barcelona contra o Atlético de Bilbao, foi deprimente a partida, foi horrível. O time do Barcelona é muito ruim e vai acabar entregando esse campeonato espanhol pro Real Madrid, para sua alegria, né? Mas o time do Barcelona, olha, pelo amor de Deus, aqueles Suárez e Griezmann fazendo ataque ali, pelo amor de Deus! Para quem é torcedor do Barcelona, olha, tá difícil. Messi, é aquela frase, nem Noé carregou tanto animal na arca quanto o Messi carrega no Barcelona. Queria um Karim Benzema, né, meu filho? Pô, eu queria o Suárez de 2015, só que o Suárez de 2015 morreu. E depois que o Neymar saiu, foi totalmente enterrado, ele não voltou. Eu acho que você fez até um tweet hoje, né? Quê? Você fez até um tweet hoje falando que o Suárez ele foi substituído, né, em 2015. Nossa, mas ele tá irreconhecível. Não acerta um passe, ele mata contra-ataque, ele tá pesado. Parece que ele tá com uma bigorna amarrada no pé, que ele não consegue correr direito. O Griezmann é outro apagado, que eu não sei até hoje porque o Barcelona contratou ele. Podia ter pego esses 100 milhões de euros e contratado o Neymar de novo, porque o Neymar tem que voltar para casa, tem que voltar
pro lado do Messi, que inclusive faz aniversário amanhã. Então salve aí pro Messi se estiver vendo a gente. Na real, um salve pro Messi, ó. Segundo melhor da minha geração, absurdo. Muito craque. Não, o primeiro sou eu, né? Realmente, quem te viu jogar sabe. Gênio. Deixa eu te falar, mano. Pegando esse gancho ainda de Campeonato Espanhol, destaques, né, dessa volta, não tem como falar do meu amigo Antônio, famoso Antônio Kroos, jogando muita bola. Que meio-campista, absurdo, absurdo. Sou mega fã do De Bruyne, mas não tem como negar que hoje o Kroos, pelo menos nessa volta, ele tá jogando o melhor futebol que o meio-campista pode proporcionar pra gente, né, que acompanha o jogo, que entende o jogo nas suas maiores particularidades, né? Kroos é craque, é outro nível. Muito craque, tem aquele toque refinado, né? Nossa, ele joga a bola com a mão, cara, ele joga com o pé. Ele tinha que ter falta, porque o cara pega a bola na mão e joga, porque não é possível. Assistir o Kroos jogar é um privilégio ver o Kroos jogar. E agora, mais uma vez, né, lendo aqui o feedback da nossa audiência, feedback não, os comentários da nossa audiência, Davi Luiz já passou da hora de estar na Europa? Calma aí que o sol tá péssimo hoje. Sim, não precisa nem continuar a pergunta, sim. Tá, não, mas o Arsenal tá querendo renovar o contrato dele, isso é um absurdo. Eu vi isso, eu vi. Cara, tá na hora. Acho que Davi Luiz já deu o que tinha que dar. Depois do 7-1, ele nunca conseguiu mais ser o mesmo. Ele era bom, cara. Na moral, quando ele chegou na Copa, ele era bom, ele era um dos melhores zagueiros do mundo, mas parece que o 7-1... Até o jogo da Colômbia. Até o jogo da Colômbia ele foi um absurdo. Foi o último jogo de Davi Luiz com a camisa de algum time profissional. Depois foi a mesma coisa que o Suárez. Ele morreu e trocaram por um robô, por um sósia. Realmente. E, nossa, o cara é muito azarado. Aquele jogo contra o Arsenal, contra o City, o cara fica 30 minutos em campo, consegue fazer pênalti, consegue tomar amarelo, consegue ser expulso, falhar no gol. E agora, parafraseando, né, o muito humilde, né, do Twitter, ele colocou, tem um medo do Davi Luiz não conseguir mais contrato na Europa e voltar pro Brasil e jogar no meu time. Cara, realmente, assim, se é pra xingar alguém, que eu xingue o Erle que ganha salário baixo. Meu clube não tem condição de pagar o Davi Luiz, não. E mesmo que você arrumar um patrocínio e conseguir pagar, não vale esse esforço todo. Eu era mega fã do Davi Luiz, cara, na época do Chelsea, primeira passagem. Não, pô, ele jogava, ele realmente jogava. Quem fala que o Davi Luiz nunca jogou bola, não, também não. O Davi Luiz realmente jogou muita bola até aquela Copa, fez uma Copa das Confederações, a baita Copa das Confederações. Aquele quarteto que o Brasil tinha, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo, era a melhor zaga do mundo. Pô, tinha o melhor lateral direito, o melhor lateral esquerdo, o Thiago Silva era o melhor zagueiro do mundo naquela época. Se tivesse o Alisson naquela época, e fechava tudo. Realmente, ali, só entrega o doce, concordo, só entrega o doce mesmo. A famosa mãe, né, dos adversários, foi até, né, recentemente, dia dele aí, recentemente não, né, em maio. A idade chegou, a idade chega para todos, né, mas enfim, o Davi Luiz já vem em franca decadência desde 2014, então a idade nem é o que pesa tanto nesse quesito, né. Hoje é aniversário do maior camisa 21 de todos os tempos. Aniversário do Pirlo hoje, não sabia. Um salve pro Pirlo, maestro. Maior 21 de todos os tempos, o Pirlo? Eu jurava que era o Marcos Júnior, do Fluminense. Pensei que era o Felipe Bastos, craque. Um salve pra galera que tá entrando, pegando o finzinho da live aí. Matos L27, Pedro, Edu. Ó, o Pedro aí, Pedro que acabou de entrar aí, que fez o nosso logo aí do Boleirando. Então, se você quiser logo, quiser trabalho gráfico, cola aí no Pedro. Se ainda estiver nos assistindo, você me agradece depois aí, por favor, por ter... Salve, Pedrão. Um salve pro Edu, parceiraço meu, flamenguista, mas gente boa, aí, né? Ninguém tu errou camisa 21, hein? Tu errou camisa 21. Ah, 21 na Juve, nossa, verdade. É porque o Zidane não foi conhecido, né, por ser um camisa 21, então eu acabei associando ao Pirlo, que também foi 21 na Juve, né? E é, inclusive, interessantíssimo o legado da 21 na Juve, né? Que passou pelo Zidane, depois Pirlo, o próprio Dybala começou com a 21, e todos eles tiveram um relativo sucesso, né? Com um número, um grande sucesso na real, né? Relativo não. Agora que tá faltando 2 minutos pra gente terminar a live, a gente já tá alcançando o pico da nossa audiência, tá com 11 Verdade. pessoas. Mas 12 lembrando, agora que a gente tá terminando, a gente, do nada, o Instagram diz que tá acabando o tempo. Então, eu só vou pedir para vocês que estão nos assistindo agora, seguir nossas redes sociais, Boleirão_Real, aqui no Instagram e no Twitter, no Facebook também, Boleirão do Futebol Clube, no YouTube, que a gente tem um canal também que a gente joga os podcasts lá, tanto lá quanto no Spotify, sempre o Boleirão do Futebol Clube. Então segue,
sempre comenta, a gente está também com conteúdo quase todo dia aqui no Instagram, dá aquela comentada, dá aquela interagida marota com a gente. Então é isso, galera, a gente já está terminando. O recado final aí do Marcelo, quando der os 30 segundos aqui eu te aviso. Fala aí o recado Vamos final lá. pra galera. 30 Vamos lá, segundos, galera. você tem 30 segundos. Opa, tem que ser rápido. Vamos lá. Galera, só agradecer a presença de vocês na live, tamo junto. Quinta-feira tem podcast novo, toda semana tem podcast novo na real, então acompanha a gente, segue a gente aqui em cima que estamos precisando bater 100 seguidores. Acredito que quando fechar a live já vamos ter batido 100. Então é isso, estamos com 98, né, Daniel? Vamos bater 100. Tamo junto, rapaziada. Até quinta, a gente se vê na próxima live, hein? Falou! Valeu, galera. Próximo assunto, histórias da bola. Para quem gostou da última, tá em